Tudo bem que a Mercedes domina 2026 de uma forma que já começa a incomodar. Tudo bem que o Antonelli está em modo lenda com 5 vitórias seguidas. Mas tem uma história que ficou um pouco nas sombras durante o fim de semana de Mônaco, e que, quanto mais você pensa nela, mais percebe que ela pode mudar o rumo de todo o campeonato. A FIA divulgou um documento de uma página só, discreto, quase sem alarde, que potencialmente virou a briga pelo título de cabeça para baixo. E o mais irônico de tudo? O time que mais se beneficiou foi justamente aquele que já está vencendo tudo. Vamos falar sobre o ADUO, sobre o sistema de desenvolvimento adicional de motores, e por que essa regra criada para ajudar os mais fracos acabou, de certa forma, ajudando quem menos precisava. Primeiro, o contexto. No meio do fim de semana de Mônaco, a FIA circulou internamente um documento oficial que revelava qual fabricante construiu o melhor motor de combustão interna da Fórmula 1 em 2026. O resultado? Red Bull Ford Powertrains. Só que o prêmio por ter o melhor motor de combustão não é um troféu. É o oposto disso. Pela regra do ADUO, o sistema de oportunidades adicionais de desenvolvimento e upgrade, o fabricante que for considerado o mais forte no índice de performance de combustão interna fica proibido de desenvolver essa parte do motor, enquanto os outros recebem tokens de desenvolvimento para tentar fechar a diferença. Ou seja, Red Bull tem o melhor motor de combustão e não pode mexer nele. Mercedes, que venceu todas as corridas da temporada, recebe permissão para desenvolver o próprio motor. Ferrari e Audi também ganham tokens. A equipe que está dominando o campeonato recebe ajuda de desenvolvimento. A equipe que está no meio do pelotão fica congelada. Se você achou estranho, é porque é estranho mesmo. A ideia original do ADUO era boa. A gente se lembra do que aconteceu com a Renault nos últimos anos. Uma unidade de potência que foi ficando para trás, sem condições de competir, até que a fabricante simplesmente desistiu e saiu da categoria no final de 2025. O ADUO foi criado justamente para evitar esse cenário. Se um fabricante está claramente ficando para trás, ele recebe ajuda de desenvolvimento para não desistir. É uma rede de segurança, uma forma de manter os fabricantes no esporte. O problema é a forma como essa performance é medida. A FIA criou o que chamam de EC Performance Index, um índice de performance de combustão interna. E ele mede exatamente o que o nome diz, a parte de combustão do motor. Só isso. O que ele não mede? A parte elétrica, o deployment de energia, o software, a bateria. Ou seja, a metade do powertrain que em 2026 talvez seja mais importante do que a outra metade. E adivinha quem é amplamente considerada a mais forte nessa parte elétrica que o índice ignora? A Mercedes. É como avaliar times de futebol só pela performance em cobranças de pênalti. Um time pode ter o melhor meio-campo do mundo, uma defesa impenetrável, um ataque afiado, mas se nas penalidades for o terceiro melhor, o índice diz que ele precisa de ajuda. Enquanto isso, o time que bate pênalti melhor que todo mundo, mas perde todas as partidas, fica congelado. Não faz o menor sentido como medida de competitividade real. A situação da Red Bull é a mais paradoxal de toda essa história. A equipe tem o melhor motor de combustão da Fórmula 1. Isso é o que a FIA está dizendo oficialmente. E como prêmio, está proibida de tocar nele. Verstappen não está nem entre os 2 primeiros no campeonato de pilotos. A equipe não lidera o de construtores. Max já questionou publicamente o futuro dele na equipe. E o próprio Hadjar, quando perguntado sobre os problemas da Red Bull depois do Japão, foi direto. O motor está bom. O problema é o chassi. E aí está o nó. O ADUO só mede a combustão. O problema real da Red Bull é o chassi, que está acima do peso, que não trabalha bem com o sistema híbrido nas curvas de alta velocidade, que não se integra como deveria com o Active Aero. E isso não é algo que o ADUO toca. Não tem token para chassi. Não tem desenvolvimento adicional para resolver o que realmente está atrasando o RB22. Está proibida de tocar nele. Max chegou a chamar a nota da FIA de provisória. Não é. Está gravada em pedra. Red Bull não pode mexer no motor até a próxima janela de avaliação. Ponto. E ainda assim, pelo EC Performance Index, a FIA considera que a Mercedes precisa de ajuda de desenvolvimento. Mas uma melhoria significativa de verdade provavelmente só vem com o RB23, o carro do ano que vem, que deve ser desenvolvido parcialmente no novo túnel de vento deles. Ou seja, a esperança real da Red Bull pode estar em 2027, não em 2026. Agora vamos falar da situação que é, ao mesmo tempo, a mais interessante e a mais frustrante dessa história. A Mercedes venceu todas as corridas de 2026. Todas. Antonelli tem 5 vitórias consecutivas, igualando uma das sequências de vitórias do próprio Hamilton. Eles dominam o campeonato de pilotos e de construtores. Por qualquer critério razoável de avaliação, a Mercedes é a força dominante da temporada. E ainda assim, pelo EC Performance Index, a FIA considera que a Mercedes precisa de ajuda de desenvolvimento. O Toto Wolff, para dar o crédito que é devido, foi um dos que mais alertou sobre os riscos do ADUO antes de Mônaco. Chegou a dizer publicamente que o único fabricante que merecia esse tipo de apoio era a Honda.
e que se o sistema acabasse beneficiando quem estava na frente, ele ficaria extremamente desapontado. No fim, foi exatamente isso que aconteceu. E quem se beneficiou foi a própria equipe dele. Não há conspiração nisso, não tem trapaça. Mercedes seguiu o regulamento à risca em cada ponto. O que aconteceu foi que a regra tinha uma brecha estrutural, medir só a combustão numa era em que o elétrico vale tanto quanto. E a Mercedes chegou ao ponto mais forte justamente no critério que o índice não mede. Resultado: a regra criada para equilibrar o jogo acabou dando mais espaço de desenvolvimento para quem já está ganhando tudo. É como uma regra dizer: vamos ajudar quem está para baixo, e a medição de quem está para baixo ignorar completamente metade da corrida. A Ferrari vai se beneficiar do ADUO também, e isso faz mais sentido do ponto de vista competitivo. Mas tem um detalhe curioso na estratégia técnica deles que vale a pena mencionar. A Ferrari optou por usar um turbo menor e um sistema de escapamento diferente, que ajuda o pacote aéreo do carro como um todo, incluindo aquela asa giratória que a gente já viu em ação. Essa escolha, segundo o próprio Vasseur, pode custar até 8 décimos de segundo de velocidade de ponta nas retas. Por que escolher isso? Porque essa combinação os torna competitivos nas curvas, onde a aerodinâmica e o grip mecânico fazem diferença, e ao mesmo tempo os coloca numa posição mais fraca no IC Performance Index, o que abre mais espaço de desenvolvimento via ADUO. É uma jogada calculada. O problema é que existe uma conversa crescente de redução de downforce de 40 a 50 pontos nos próximos regulamentos. Se isso acontecer, a Ferrari, que apostou pesado em downforce e grip mecânico em detrimento de motor, pode ser bastante afetada. Eles vão precisar ter garantido que o grip mecânico acompanha, caso contrário, a situação fica complicada. A Audi está numa posição parecida, vai receber ajuda de desenvolvimento, e provavelmente precisa mais do que qualquer outra equipe do grid. Tem uma consequência de longo prazo nessa história que pouco se fala, e que me preocupa genuinamente. Se o ADUO funciona como uma espécie de limitador, quem está na frente fica congelado, enquanto os outros avançam. O que acontece no longo prazo é uma convergência forçada entre todos os fabricantes. Todo mundo ficando parecido, todo mundo dentro de uma banda estreita de performance definida pela FIA. A Fórmula 1 sempre foi o pico do automobilismo, justamente porque é onde o melhor engenheiro, a melhor solução técnica, a melhor ideia vence. Se o regulamento começa a funcionar como um fator de equalização sistemático, em algum ponto a categoria vira uma fórmula, onde o design e a inovação deixam de ser a vantagem real. Ninguém votou por isso. E seria uma pena que chegássemos lá, não porque as equipes pararam de inovar, mas porque o regulamento foi gradualmente punindo quem inova mais. Barcelona é a próxima prova, e vai ser um teste interessante justamente por isso. É um circuito onde a potência de motor aparece nas telas de timing com mais clareza, especialmente na reta principal. Mas é importante frisar, nem o upgrade da Mercedes via ADUO vai estar disponível ainda, nem os partes de motor da Ferrari. Então Barcelona pode ser uma espécie de foto do equilíbrio real antes que o desenvolvimento adicional comece a aparecer. O que vai ficar mais claro é justamente a hierarquia de chassi e pacote aerodinâmico, sem os extras. E aí, talvez, a gente entenda melhor o quanto cada equipe vai melhorar, quando o desenvolvimento de motor liberado pelo ADUO começar a desaparecer na pista. A temporada está longe de acabar, mas a forma como o motor vai, ou não vai, evoluir de agora para frente, foi decisivamente moldada por um documento de uma página que circulou no paddock de Mônaco quase em silêncio. Me fala nos comentários o que vocês acham. O ADUO é uma regra bem intencionada mal executada, ou é um sistema que nunca deveria ter existido dessa forma? Valeu, e até o próximo vídeo aqui no Papo de F1.